Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco então sobre a minha pesquisa acadêmica. Se você não sabe, se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Emily, eu sou estudante de História do curso de História da UFAM. Estou atualmente no 6º período e desenvolvo iniciação científica, pesquisa acadêmica, há mais ou menos 10 meses, vai fazer um ano agora em agosto, 9, 10 meses por aí. E eu gravei um vídeo assim que saiu o resultado da aprovação do meu projeto, contando um pouco sobre o percurso do PIBIC, sobre a escolha do tema, a escolha do orientador, falando um pouco do que seria a minha pesquisa. Eu vou deixar o vídeo aqui nos cards se eu lembrar. Se eu não lembrar, é só você ir na aba dos meus vídeos e procurar iniciação científica. É o único vídeo até então, né? Vai chegar esse agora. Mas esse que eu falei pra vocês é o único vídeo até então sobre a minha pesquisa. E eu prometi que eu voltaria pra falar mais sobre a minha pesquisa com vocês. Aconteceram muitas coisas e me atrapalhei muito nesse percurso desses meses aí que sucederam à aprovação da pesquisa, mas está tudo bem. Voltei, né, a gravar vídeo, então também voltei a falar sobre a minha pesquisa. A minha ideia é, até o fim da minha pesquisa, fazer alguns vídeos sobre ela aqui pro canal e para falar para vocês o que eu pesquiso, o que eu tô desenvolvendo. A minha ideia inicial é fazer 3 vídeos escrito diário de pesquisa, onde eu vou contar um pouco para vocês sobre o meu tema e sobre os meus objetivos e o que eu tenho feito. Esses 3 temas seriam divididos em trajetória intelectual do autor, então mais ou menos uma biografia de quem é a figura histórica que eu tenho como foco na pesquisa. O segundo tópico sendo a análise da obra, então um vlog de leitura sobre a obra em si. E o terceiro, que é o ponto final, a repercussão da obra no Amazonas e nos jornais, enfim, quero gravar também um vlog do momento que eu for analisar os jornais, que vai ser daqui a pouco, porque eu já tenho que entregar em agosto essa pesquisa finalizada. Eu falo 3 vídeos iniciais porque eu não sei como o meu orientador vai conduzir esse final da pesquisa, se ele vai querer que eu fale mais alguma coisa, mas eu vou atualizando-os por aqui também. Então, o primeiro vídeo dessa série vai ser o de hoje, onde a gente vai conversar um pouco sobre a figura do Ferreira Reis e o que eu já descobri sobre ele, quais foram os materiais que eu usei para construir essa primeira parte da pesquisa. Vou mostrar para vocês os meus fichamentos, como que eu intercalei as ideias, enfim, vamos lá então. Não esquece de se inscrever no canal. Se você tiver alguma dúvida sobre pesquisa acadêmica, sobre a minha pesquisa, deixa aqui embaixo ou me manda no Instagram para eu tentar responder e fazer mais vídeos para cá também sobre esse assunto. Bom, a primeira coisa que eu quero falar para vocês então é dar destaque às 2 fontes principais que eu usei na análise e na busca por essa biografia do Ferreira Reis. Aqui em Manaus tem uma biblioteca, a própria biblioteca do Ferreira Reis, do Arthur César Ferreira Reis, e ela está localizada no Centro Cultural Povos da Amazônia. Lá tem também a do Maripiranga, de Samuel Bestimol, e essa biblioteca é a biblioteca original do Ferreira Reis. Todos os livros dele estão lá, e também alguns livros, edições originais do próprio livro que eu analiso, que é o História do Amazonas. Ele foi lançado originalmente em 1931, que é a obra que eu analiso, e muitas fontes, e tem um espaço lindo para ele lá, muito organizado, com imagens, com medalhas que ele ganhou. Então, se você puder conhecer, eu também quero fazer um vlog lá, quero levar minha mãe para conhecer, meus pais para conhecerem o local. Eu já fui lá uma vez e eu fiquei encantada. Eu acho que a Secretaria de Cultura fez um trabalho muito bom em organizar esse espaço. O próprio local, o Centro Cultural Povos da Amazônia, fez da Biblioteca do Ferreira Reis um espaço lindíssimo para quem quer conhecer e totalmente organizado. Então, se você tiver oportunidade e interesse, vá lá conhecer também. Mas vamos lá. A pesquisa, né, o PIBIC, ele é dividido basicamente em 3 instâncias. Desde que você começa até o primeiro mês de vigência, do primeiro mês de vigência até o último da sua pesquisa, você manda relatórios mensais para, pelo menos aqui na UFAM, né? Eu acho que em outros locais, em outras universidades, esse processo é diferente. Mas aqui na UFAM a gente manda pelo eCampus, pelo portal do aluno, uma frequência semanal das atividades desenvolvidas durante o mês da pesquisa. Isso porque a gente ganha bolsa, e mesmo que é voluntário tem que fazer, mas você tem que prestar contas daquilo que você está fazendo para a universidade. Então a gente faz uma frequência mensal todo mês e manda para campus, o orientador avalia e manda de volta para o UFAM. Fora isso, nós temos também os relatórios parciais e os relatórios
e o relatório final. O relatório parcial, ele é entregue com 6 meses de vigência do projeto. O projeto dura 1 ano, então com 6 meses você manda um relatório parcial que tem que ter entre 8 a 20 páginas. 8, 10 é uma quantidade ok, em que você vai mostrar o que você desenvolveu em 6 meses de pesquisa. Então, resultados obtidos, desenvolvimento, introdução, esses processos metodológicos que você fez no decorrer da sua pesquisa. E eu fiquei responsável, nesses 6 meses, de analisar um pouco da biografia do autor. Eu poderia ter feito mais coisa, eu sei, eu tive uma displicência aí com o tempo. Mas esses 6 primeiros meses, eu tirei apenas para ver um pouco da figura do Ferreira Reis, que é o que a gente vai falar hoje. Os materiais principais, eu tive 2 bases muito boas, que eu vou recomendar aqui para vocês. 2 dissertações. A primeira é a da Lademe Correia, que é, se eu não me engano, História do Amazonas, um início em grande estilo, onde a Lademe vai falar um pouco sobre a obra de estreia do Ferreira Reis, lançada em 1931, e tanto a introdução quanto os primeiros tópicos da dissertação, ele fala um pouco sobre a biografia do autor. Ela fala um pouco sobre a biografia do autor, quem era o Ferreira Reis, como que ele chegou nesse ápice de escritor, de historiador, qual foi a importância dele para o Amazonas. E também a dissertação do Hélio Dantas, esse eu já tenho um contato, o Hélio eu conheci na UFAM, ele me deu um microfone, inclusive, para o meu canal, e eu também comprei com ele o livro, se tornou um livro, a dissertação dele, está aqui comigo, deu uma queda aí na luz. Aqui o livro do Hélio é a foto do Ferreira Reis, deixa eu virar pra cá. A foto do Ferreira Reis aqui. E o nome do livro é Arthur César Ferreira Reis, Trajetória Intelectual e Escrita da História. Ele é um livro bem curtinho, bem baratinho pela Amazon se você quiser comprar. Se você é de Manaus, compre diretamente com o Hélio para ajudá-lo. Mas se você não for de Manaus e quiser comprar também, na Amazon tem disponível, você consegue comprar por lá. E aqui, ele autografou pra mim, tá vendo? Inclusive, faz muito tempo que eu não vejo o Hélio. Olha, ele autografou pra mim. Mas eu comprei ano passado. E é um livro da dissertação dele, onde o Hélio fala um pouco da pesquisa desenvolvida durante 2 anos do mestrado sobre a figura do Ferreira Reis. Fala um pouco da obra dele, das obras dele, da obra dele sendo conjunto, né, de produções do Ferreira Reis. Mas o que eu me concentrei nessa obra do Hélio foi, então, a primeira parte, onde ele fala da trajetória intelectual do Ferreira Reis. Deixa eu ver aqui pra vocês. A obra do Hélio é uma obra bem curtinha, mas, contudo, né, o que você tem que fazer durante a graduação, não dá pra você ler textos de dissertações e teses completas. Você tem que fazer um recorte. Eu também fiz. Eu li, então, o prólogo e o prefácio do Hélio Dantas e também li o capítulo 1, que é a reconstituição da trajetória intelectual, dividida em análise e interpretação de textos e a reconstituição da trajetória intelectual de Arthur Reis. Esse capítulo, ele me ajudou muito, é o primeiro, para eu entender um pouco de quem que era o Ferreira Reis, qual foi a importância dele para a Amazônia, para o Amazonas. O Ferreira Reis, ele foi o governador do Amazonas durante uma época. Ele se tornou também, durante a ditadura militar, um interventor no Amazonas. Foi responsável por inúmeros casos dirigidos pela ditadura militar. E ele tem um papel político muito importante no Amazonas. Ele enquanto figura política, é muito controversa, muito polêmica. Foi um ditador, né? A gente não pode negar isso. Mas o que a minha pesquisa ela se concentra? Em entender a importância do Ferreira Reis enquanto intelectual no Amazonas. O meu trabalho, então, se concentra em entender a trajetória do Ferreira Reis enquanto intelectual. Tanto é que a minha obra, ela tem como foco, a minha pesquisa, ela tem como foco a obra de estreia do Ferreira Reis, que é a História do Amazonas. Eu não analiso o seu papel político, o seu papel enquanto governador do Amazonas, eu não analiso nenhuma outra obra posterior a essa. Eu analiso a primeira obra do Ferreira Reis. A gente entende que quando o autor lança seu primeiro livro, e quando ele for lançar outros, muitas coisas vão ser mudadas, né?
a forma de escrita, o estilo da escrita, a forma como ele fala, o que ele fala, muitas coisas às vezes são mudadas, né? Ele muda de opinião, se transforma enquanto intelectual, porque ele é, acima de tudo, uma pessoa que está imersa em um contexto, que está sofrendo influências e destilando também influências para o seu público. Então, o meu papel na minha pesquisa é analisar a obra dele, o impacto da obra dele, mas mais ainda a importância do Ferreira Reis enquanto intelectual e o contexto de produção intelectual do Amazonas em 1900. A gente tem aí polos muito grandes de produção de saber, como a Academia Amazonense de Letras, o Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas, também tem a Universidade Livre de Manaus. Então, assim, essa parte inicial e essa formação do Ferreira Reis enquanto o intelectual é muito importante para entender depois o que ele vem a se tornar enquanto nome importante do Amazonas. Ele se torna extremamente conhecido em todo o Brasil. Ele estabelece relações no Rio de Janeiro, até porque ele vai estudar direito no Rio de Janeiro. O pai dele é o dono do Jornal do Comércio, o importante jornal aqui da região. E isso, né, quando ele volta para o Amazonas, quando ele volta para Manaus, vai ser noticiado como grande apelo para a geração do seu pai. O seu pai, enquanto dono do Jornal do Comércio, vai falar que a esperança está vindo para o Amazonas e para Manaus, porque o Ferreira Reis está voltando para a sua pátria-mãe. Então, é muito importante entender isso nesse contexto de formação de uma intelectualidade amazonense. Se você tiver interesse em ler um pouco da obra do Hélio, a dissertação dele está disponível na internet. Eu acredito no banco de dados da UFAM, de dissertações da UFAM. Da UADEME também está disponível. Eu vou deixar todas as referências aqui no bloco de descrições, se você quiser acessar, se você quiser ter acesso. Mas eu tive o foco nesse momento inicial da minha pesquisa, nesses dois momentos, né? No início da dissertação de cada um foi o meu foco para entender um pouco da reconstituição da trajetória intelectual, da biografia do Ferreira Reis. O que eu gosto muito do livro do Hélio é que ele conseguiu e foi lançado pela FAPEAM. A FAPEAM custeou o lançamento desse livro do Hélio. E o que eu gostei muito da obra dele é que ele colocou uma tabela de trajetória do Ferreira Reis. Então, desde o seu nascimento em 1906 até a sua morte em 1993. Então, aqui a gente tem uma tabela, logo no primeiro capítulo mesmo, onde o Hélio coloca todo o percurso, começa aqui, ó. Todo o percurso do Ferreira Reis, sua formação, sua relação com o IHGB, ele se torna membro em algum momento do IHGB, está aqui. Então, se torna vice-presidente, na verdade, né, do IHGB, primeiro vice-presidente do IHGB anos antes de sua morte, uma década antes da sua morte. Como ele se torna professor de algumas universidades, professor de algumas escolas aqui no Amazonas. E toda a sua relação, né? A sua relação pessoal, a sua relação de formação enquanto intelectual. E eu gostei muito desse livro do Hélio. O capítulo tá todo marcado, todo anotado, porque eu realmente fiz muito uso desse primeiro capítulo. Me serviu assim como uma luva. Quem pesquisa em Amazônia, hoje eu acho que talvez menos, mas quem pesquisa em Amazônia, talvez, dependendo da figura que você vai pesquisar, do tema que você vai pesquisar, talvez seja um pouco difícil você encontrar amparo de produções sobre o seu tema. Ou tem muita coisa, ou não tem quase nada, assim, publicável, que você consegue comprar livro ou baixar dissertação e tal, material. Às vezes você tem que ir nas próprias fontes, né, nos arquivos. Mas eu consegui e eu fiquei muito feliz. O Hélio, especialmente, ele me deu todo o apoio que eu precisava. Se eu precisasse tirar dúvidas, se eu precisasse conversar com ele sobre o livro, sobre alguma dúvida que eu tivesse sobre o Ferreira Reis, também podia conversar. Também tem o Igor, que ele se formou pela Newton Lins. E, se eu não me engano, o TCC dele, a monografia, foi sobre o Ferreira Reis. E ele pretende continuar, até onde eu sei, nesse campo de estudos desse intelectual amazonense. Eu já estou deixando. Quando estiver saindo esse vídeo, vocês já devem ter visto
explicando que eu mudei de tema da pesquisa. Então já estou deixando o campo com Ferreira Reis, mas o Igor vai continuar, provavelmente o Hélio também. E eles me ajudaram muito, assim, a pensar algumas coisas e me deram muito apoio na minha pesquisa, ficaram muito felizes por mim. Chegamos a cogitar a criação de um grupo de debate, de conversa, de estudo sobre intelectuais e a história intelectual, mas houve muito imprevisto, enfim. Mas essas foram as bases para minha pesquisa, tanto o livro, né, que é a dissertação que tornou o livro do Hélio, quanto a da Lademe. Então, se vocês tiverem interesse, podem ir lá que pode ajudar muito vocês. Agora, como prometido, eu vou mostrar então as minhas anotações sobre as duas dissertações, sobre os dois capítulos que me chamaram a atenção. Eu gosto de fazer as anotações da pesquisa no Notion, então, como eu fiz a leitura pelo livro do Hélio e a dissertação da Lademe, eu imprimi o capítulo que me interessava e a parte que me interessava. Eu não li pelo notebook, eu li fisicamente, marquei, depois eu fiz anotações. São coisas muito parecidas, eu vi coisas muito similares, tanto em uma quanto em outra, porque a gente tá falando da biografia de um autor. Mas qual é a grande diferença das duas dissertações? Tanto uma quanto a outra apontam coisas que uma e outra não perceberam. Então, ou apontam figuras, momentos mais interessantes, momentos mais importantes para a sua dissertação, para o seu foco. Isso é muito legal. Comparar as duas dissertações me ajudou a construir um texto sólido e bom sobre essa trajetória biográfica, intelectual do Ferreira Reis, porque eu consegui comparar ideias e pontos de destaque em ambas as obras para construir o meu texto. Então, no meu texto eu fazia referência, quando eu tinha uma ideia que eu vi do Hélio, eu dava menção à obra dele, à da Lademe também. Teve um momento que eu fiz uma comparação entre as duas obras e entre as duas dissertações, né, as duas ideias, e foi um discurso muito produtivo. Eu recebi um feedback muito positivo do meu orientador e também da comissão avaliadora, né, que avaliou o meu relatório parcial. E agora eu vou mostrar para vocês, então, como que eu fiz as anotações sobre essa parte da pesquisa. Tá, gente, vamos começar então. Eu vou fazer que nem o vídeo onde eu mostrei como que eu me organizava para a faculdade em todo o início do período. Eu estou gravando a tela, deixa eu fechar aqui. Estou gravando a tela do meu Notion, da minha aba do Notion, e vou mostrar para vocês então a página que eu coloquei para o processo de escrita dessa primeira parte da minha pesquisa, do levantamento bibliográfico feito. Coloquei aqui os primeiros passos, agora tá organizado em outra pasta, quando eu for dar mais atualizações para vocês eu mostro. Mas leituras para a construção da biografia do autor, eu mencionei aqui o Hélio Dantas, o capítulo 1 que eu já falei para vocês, e Lademe Corrêa, a introdução do Arthur Reis e a história do Amazonas, o início em grande estilo. Como eu falei para vocês, duas dissertações disponíveis na internet para quem quiser entrar. Eu abri como 2 páginas, eu selecionei como 2 páginas as duas dissertações e eu fui aqui na do Hélio e coloquei tudo o que tinha me chamado a atenção do texto. O texto, ele é dividido em algumas partes, como eu mostrei pra vocês. Deixa eu fechar aqui. Onde que eu fecho aqui? Deixa eu fechar aqui. Como eu mostrei pra vocês, o texto do Hélio, ele é dividido em algumas partes. E eu fiz, então, um fichamento. Esse aqui é um fichamento que vocês estão vendo do capítulo 1 do Hélio. Eu quero mostrar pra vocês como que eu organizo os meus fichamentos. Todos eles basicamente são organizados assim, mas eu vou mostrar aqui o da pesquisa. Esse aqui é o fichamento do capítulo do Hélio. Eu coloco aqui análise e interpretação de textos, é o primeiro tópico. E toda vez que eu vejo um conceito novo ou algo que pode me interessar, que pode me chamar a atenção depois para a construção do meu texto, pesquisar depois, eu coloco em negrito. É o caso, por exemplo, do conceito de campo, que ele menciona do Bourdieu. O Bourdieu, ele fala que todo autor ele está imerso em um campo. Esse campo é o seu contexto de produção em que ele está inserido. Então, o Arthur César Ferreira Reis, ele estava imerso em um campo de produção que o permitiu pensar de determinada forma. Ele sofreu influência, sofreu ideias e recebeu ideias do contexto em que ele estava inserido. Então, esse é o campo para o Bourdieu. Basicamente,
é um universo, né, um local, um contexto em que você está inserido que te, às vezes, condiciona a pensar de determinada maneira, de determinada forma. É um grupo, é um campo intelectual, é um mundo intelectual e artístico, literário, que te condiciona a pensar de determinada maneira porque você está inserida nele. É basicamente essa a ideia do campo para o Bourdieu. E o Hélio trabalha com essa ideia de campo para pensar a produção intelectual do Ferreira Reis. Porque, como eu falei para vocês, o Ferreira Reis ele tem um contexto em que ele foi um ditador no Amazonas. Ele foi realmente interventor da ditadura militar no Amazonas. Só que assim, a gente tem que pensar para não não jogar o que os professores falam. O bebê junto com a água, quando você vai jogar água, você não vai jogar o bebê também. Você tem que pensar para fora, às vezes, da sua caixinha, sabe? Você tem que pensar para além disso. Ele foi essa pessoa péssima, se a gente pensar num contexto social e humano, ele foi realmente muito ruim, um político extremamente controverso, mas ele teve uma produção extremamente importante para a Amazônia, extremamente importante para a intelectualidade amazonense. Então a gente tem que levar isso em consideração também e não jogar fora tudo que ele fez, tudo que ele produziu no âmbito intelectual. Então isso é muito importante pra gente não sermos intelectuais, como que eu posso dizer, intelectuais difíceis de lidar, no sentido de ignorar tudo que qualquer autor fez porque você não concorda. Eu não concordo com o que ele fez no âmbito político, mas eu entendo a importância dele no campo intelectual e de produção intelectual, entende? Então, passada essa parte, a gente vê então um fichamento sobre realmente a biografia do Ferreira Reis. Então, quando ele nasceu, em que contexto que ele veio, qual é a família, quem é a família Reis, né? Como que ele surge nesse contexto da Amazônia, do Amazonas, em Manaus, como que existem relações familiares que possibilitaram a ascensão do Ferreira Reis economicamente falando no Amazonas, a questão do Jornal do Comércio, o pai dele sendo proprietário do Jornal do Comércio em 1906, e como que todas as relações familiares que ele teve e o seu campo familiar possibilitou a sua ascensão no mundo intelectual e acadêmico. Então isso é muito importante, né? É o que a gente sempre fala, existem pessoas que às vezes não têm uma ascensão, não têm uma visibilidade, porque vieram de um contexto social e familiar muito complicado, muito complexo, que se tivessem as devidas oportunidades, possivelmente teriam mais visibilidade também na sua arte, na sua produção. O Ferreira Reis, ele teve essa sorte, a família dele tinha uma condição econômica muito boa, que o possibilitou estudar fora, estudar no Rio de Janeiro, fazer parte dos melhores centros intelectuais do momento. Então tudo isso influenciou na sua produção. Aqui no meio você vai ver que tem um quote, né, que é basicamente uma caixa em destaque de um pensamento que eu tive durante a leitura. Esses quotes, eles são abertos e não são citações diretas do texto, tá? São mesmo pensamentos que eu tive no decorrer da leitura e que eu acho que valem a pena o destaque para depois maior abordagem no texto que eu vou construir. Isso aqui, gente, é só um fichamento, tá? Isso aqui não é o meu texto em si, é o fichamento do texto do Hélio. E depois, para construir o meu texto, eu vou pegar ideias que me chamaram a atenção dentro do texto do Hélio e vou referenciá-las. Então é assim que eu construo a minha linha de escrita de pensamento. Esses mesmos quotes, eles são normalmente pensamentos meus durante a leitura. Vocês vão ver que no final do fichamento do Hélio, eu coloquei para que servia essa primeira abordagem da dissertação do Hélio. As pessoas, elas não fazem as coisas à toa, né? Eu não escrevi, não organizei o meu plano de redação à toa, de qualquer forma, de forma aleatória. Existe um pensamento por trás disso. Existe um pensamento do porquê que eu preciso contextualizar de onde o Ferreira Reis veio. Para mostrar como que todo autor, todo intelectual, ele é diretamente um produto social, histórico. O Ferreira Reis só conseguiu ser quem ele foi, só conseguiu ter o impacto porque ele teve uma influência, a sua produção teve uma influência do seu contexto histórico e social. Então, assim,
como que o próprio conceito de campo, e aí eu já pego essa ideia do campo direto do Hélio, né? Vale destacar que eu ainda não li o Bourdieu, meu orientador falou que eu preciso ler, mas como que essa utilização do termo do Bourdieu caiu extremamente bem para a primeira análise da trajetória intelectual do autor feita pelo Hélio e feita depois pela Lademe, porque conseguiu te mostrar exatamente isso, como cada autor é um produto direto, social, historicamente, de um tempo e de um momento em que ele vive. Então, eu também coloco em negrito uma obra, né, que eu quero muito ter acesso, que é a obra A Conquista Intelectual do Amazonas, do Marco Aurélio de Paiva. Eu quero muito ler, porque ele fala sobre os 3 polos intelectuais do Amazonas nos anos de 1900, que é a Universidade Livre de Manaus, o IGA e a Academia Amazonense de Letras. Então, é assim que eu estruturo o meu fichamento. Poderia ter colocado umas fotos aqui, eu acho bem interessante. Também coloco citações. Quando eu coloquei o que era o campo para o Bourdieu segundo o Hélio, eu coloquei uma citação direta do Hélio, porque como eu não li o Bourdieu, eu não tenho como falar exatamente pela obra dele. Mas eu coloquei uma referência ao Hélio aqui na minha citação, né? Que é a citação direta do capítulo dele. Já o texto da Lademe, ele foi um pouquinho mais curto, porque era uma introdução da dissertação dela. A dissertação dela é sobre a obra que eu analiso também, então o fichamento ele é mais curto mesmo. Ela propõe a mesma coisa que o Hélio no seu primeiro capítulo, que é fazer um levantamento biográfico do Ferreira Reis. Isso é só na introdução, então é uma coisa bem resumida mesmo. E ela vai falar na sua dissertação como que o Ferreira Reis ele conseguiu ter umas representações muito próprias sobre o Amazonas no seu livro de estreia. Então, ela contextualiza um pouco sobre a nova história cultural, sobre a abordagem da nova história cultural, que eu tenho um vídeo, inclusive um vlog de leitura de um livro nesse contexto. Também lembra um pouco a abordagem do Bourdieu, do campo de produção que ele está inserido. E o que me chamou muito a atenção foi a referência que ela fez ao Peter Burke em criticar também a ideia de ter uma homogeneização de convicções. O que significa isso e o que a Lademe falou sobre isso? É possível, né, que às vezes a gente caia nessa cilada de imaginar que, ok, se um autor está imerso em um contexto e ele é fruto histórico desse tempo, desse contexto, existe então um pensamento homogêneo em determinado contexto. Existem ideias, existem difusões de ideias em um contexto, sim, que você está inserido. Determinado momento histórico faz com que algumas ideias propaguem mais, mas é errado você pensar nesse termo de ideias homogêneas, né? Uma ideia homogênea em determinado momento. Existem pessoas que fogem desse campo, né? E por isso que eles são tão importantes. Quando alguém foge do campo de produção de um determinado momento histórico, a gente dá muita ênfase para ele justamente porque ele foge dessas matrizes, dessa matriz que tá finca nesse contexto histórico. Então, nem todo intelectual pensava da mesma forma, por mais que existisse uma dispersão, uma difusão de uma ideia clássica, nem todo intelectual pensava dessa forma. Então, por que eu tô dando destaque a isso? Porque o Hélio levanta a ideia do campo do Bourdieu, do campo de produção, o campo histórico e social que condiciona a produção de determinado autor, e ela vem completando falando, calma, o Peter Burke lembra a gente que essa ideia de ter um pensamento homogêneo é perigoso, porque não existe uma convicção única em um grupo intelectual. Existem pensamentos dissoantes, né, discordantes também entre si, e é preciso dar ênfase nisso também. Gente, vocês vão perceber uma diferença na luz, mas é porque eu tive que desligar a minha ring light. Mas enfim, vamos encerrar esse vídeo explicando então de uma forma concisa por que eu escolhi esse autor para minha pesquisa e a obra dele especificamente. Porque além dele ser um importante político da região do Amazonas, eu queria entender um pouco qual era a produção intelectual feita no Amazonas nos anos de 1900.
E o Ferreira Reis, ele é um nome extremamente importante nesse contexto. A sua obra de estreia sofreu influência significativa na intelectualidade amazonense. Eu estou lendo agora, finalizando a obra dele, e a obra de estreia dele, o História do Amazonas, e eu pude perceber como que, para os anos de 1900, ele faz coisas que hoje nós consideramos firmes e pontuais, né, e clássicas do trabalho do historiador, que é referência à fonte. Ele faz muita referência à fonte. Então, o Ferreira Reis, ele surge como uma das principais figuras interessadas em abordar um pouco sobre a história do Amazonas. Ele teve suas limitações, ele teve seus problemas, sempre. Todo autor vai ter, independente do contexto em que você analise. Vão ter autores que são controversos, vão ter autores que são problemáticos, sim, porque a história é essa, né, gente? São pessoas comuns, são pessoas que escolhem coisas e posicionamentos para sua vida política que às vezes a gente não concorda, isso é claro, mas existe também um grau de importância no mundo intelectual que a gente tem que entender, por mais que a gente não concorde com outros aspectos. Exemplo claro disso é a figura de Gilberto Freire, que, politicamente falando, é uma figura extremamente problemática e controversa, né? A gente sabe da relação que ele tinha com o Salazar, por exemplo, e a ditadura em Portugal, mas intelectualmente falando, e o livro dele, Casa Grande Senzala, abriu portas para abordagens na história nunca vistas anteriormente. Então eu olho isso muito como um gesto de humildade, entender que às vezes o mundo, ele é muito mais além das nossas convicções, né? E entender isso também te possibilita pensar fora da sua caixinha, entender qual é a importância de determinado autor, determinado momento histórico. Hoje muita coisa foi superada, claro que a gente olha para a obra dele e fala, meu Deus, como que um autor pensava isso? Como que um historiador pensava dessa forma, né? Se você enxerga o Ferreira Reis como historiador, como que ele pensava dessa forma sobre o seu estado, sobre a sua região? Mas é aquilo que eu falei, sair um pouco da caixinha, sair um pouco do seu pedestal de julgamento e entender o contexto em que ele estava inserido, as influências que ele sofreu. Isso é muito importante. Então, quis pegar essa figura histórica para entender um pouco quais são os seus pensamentos, quais eram os seus pensamentos no momento de publicação tão jovem e de publicação tão incipiente sobre a Amazônia, sobre o Amazonas. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido legal e interessante para vocês conhecerem um pouco mais do autor da minha pesquisa. E é isso. O próximo vídeo vai ser sobre análise da obra, então eu espero muito que vocês gostem também. Não se esquece de se inscrever, deixar o like, deixar um comentário. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo.